Sejam bem-vindos ao canal Marca um Encontro, e eu sou Marco Reis. Muito bem, antes de apresentar o meu convidado muito especial dessa semana, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal. É muito simples e rápido. É só clicar nesse botãozinho que está escrito inscrever-se e pronto. Você já está inscrito no canal e passa a ter acesso a todo esse conteúdo, a todas essas entrevistas que eu sei que você vai gostar bastante, tá bom? E se você clicar no sininho, você recebe as notificações toda vez que um vídeo novo é postado aqui no canal, ok? Então vamos lá, gente, se inscreve, curta, compartilhe, comente. Os comentários de vocês me ajudam muito. E não deixe de indicar para seus amigos também, tá bom? Muito obrigado. Então vamos lá. O convidado dessa semana é um ator carioca e nasceu lá no Rio de Janeiro, claro, né? Em setembro de 1973. Ele é um ator que começou no teatro muito cedo. Ele foi buscar cursos de teatro, sentiu uma aproximação muito grande com essa arte e começou a se desenvolver no teatro quando pintou uma oportunidade através da Band, da TV Bandeirantes, de fazer uma novela. E aí não parou mais. Passou por quase todas as grandes emissoras de TV brasileira, exceto a Rede TV e o SBT, que ainda não tiveram o privilégio de trabalhar com esse grande ator. Ele teve uma mudança radical na sua vida e aí conseguiu trazer o seu trabalho e a sua alegria para Portugal, onde mora hoje e desenvolve o seu trabalho aqui. Hoje, marca um encontro com Alexandre Liuzzi. Alexandre Liuzzi, muito bem-vindo. Obrigado por esse tempo que você vai dedicar aqui para a gente. Obrigado pelo carinho. Obrigado por você se dispor, né, a responder umas perguntas, a contar um pouquinho da tua história, que eu tenho certeza que muita gente vai gostar e se inspirar na tua história. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcos. É um prazer estar aqui com você. Vamos a isso. Vamos lá. Olha, normalmente, Alexandre, a primeira pergunta que eu faço, porque, obviamente, tem muito material farto sobre a sua vida, sobre a sua carreira na internet, porque você é um cara que já começou de uma forma bastante impactante na TV Bandeirantes, com uma novela importante, e tenho certeza com um papel que você soube aproveitar e fazer desse papel um grande destaque. Mas eu acho importante também para que as pessoas ouçam de você a sua versão. Então, assim, eu queria saber, de uma maneira geral, quem é o Alexandre Liuzzi? Então, como você falou, eu comecei na novela Floribela, na Band, foi meu primeiro trabalho. Eu comecei a fazer teatro com 16 anos, em 89. Uau. Que eu sou meio hiperativo, eu não consigo ficar parado, então eu acabei me inscrevendo num curso de teatro em frente à minha casa, com a Suzana Saldanha, e foi ótimo, foi uma experiência maravilhosa, e foi o primeiro contato que eu tive com teatro. Fiz o curso, que eu acho que durou um ano e pouco, e depois eu entrei num outro curso do Roberto Bom Tempo, que ele tinha uma companhia, Movimento Carioca, e eles faziam Capitães da Areia na época, que era um sucesso, acho que era 92, 91, 92, uma coisa assim. Eles estavam bombando muito. E eu entrei para fazer teatro com Bom Tempo e acabei sendo puxado para a companhia e acabei fazendo um final da Reta do Capitães, fiz A Aurora da Minha Vida, fiz Confissões de Adolescente. Mentira, Confissões de Adolescente não. Geração Espontânea. Espontânea. Fiz algumas peças com eles. E assim, eu só trabalhava com teatro. E conheci a mãe da minha filha, da Marina, a Bia. Ela era uma das produtoras da companhia. E a gente já começou a namorar e tal, casou e a Marina nasceu. E aí eu falei, cara, não tem condições de sustentar só com teatro, né? O Brasil é complicado, né? E aí, meu pai tinha uma imobiliária e eu fui trabalhar na imobiliária do meu pai fazendo seguros, cuidando da parte de seguros. E abandonei a carreira. Fiquei 8 anos sem fazer nada. Com isso, o tempo foi passando, eu me separei e tal. Conheci a Regina Rita, que é minha mulher atual, estamos casados, vai fazer 20 anos. Uma simpatia, Regina. Um amor, E aí ela, como ela escrevia sobre televisão, estava nesse meio de televisão, teatro, né? Eu acabei reencontrando uns amigos e todo mundo que eu encontrava, vem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu acabei voltando a fazer teatro, montei uma companhia, a Cia Trevo,
e fazendo muita publicidade, que era uma coisa nova para mim. E com isso eu acabei indo parar na televisão, fui fazer a novela Floribela na Band, que era uma participação, e eu acabei ficando até o final da novela, que o personagem engrenou, fazia o Vitor, que era o diretor da empresa lá, da Fritz Walden, uma coisa assim, não lembro o nome da empresa. E de lá, cara, fui emendando uma na outra. Que bacana isso, Alexandre, porque na verdade o que a gente percebe é uma pessoa que ingressou nesse universo da arte pelo teatro, né, que eu ouço, muitas das minhas entrevistas são com atores, e a importância que o teatro tem na formação de um ator que, a partir dessa experiência, acaba se tornando uma pessoa multifuncional, né, com o seu talento podendo ser explorado em qualquer mídia, né, porque o teatro te dá esse impacto do contato direto com o público, né, Alexandre? Pois é, o teatro te dá uma base da interpretação, né, cara? Tem muita gente que começa já na televisão e vai muito no instinto, sim, né? Sim. Mas o teatro te dá uma base, uma formação. Eu, depois que comecei a fazer teatro, eu fui para a faculdade de cidade, fazer teatro, não me formei, acabei parando, e aí entrei no curso do Bom Tempo. Então, minha formação foram vários cursos, né, esporádicos, e muito, muito fazendo mesmo, aprendendo fazendo. Uhum. E a minha base é o teatro, né? Hoje em dia então, eu faço mais... Eu vejo isso muito, até as pessoas que, como você disse, nasceram, né, artisticamente dentro da televisão, em algum momento eles acabam também indo para o teatro porque eles sentem falta desse contato direto. Verdade. Não é verdade? Eu acho porque que isso é muito importante. O teatro é uma coisa... É muito imediata a reação do público. Se não tiver bem feito, se não tiver uma coisa verdade, qualidade, você não passa aquilo, né? Na televisão, no cinema, você pode fazer outras vezes. É outra linguagem, né? Mas o teatro te dá uma base da interpretação, do trabalho de ator mesmo, da construção do personagem. É muito importante para quem quer seguir essa carreira, que é difícil, que é aquela coisa, a gente sofre muito, às vezes tem trabalho, às vezes não tem, não é fácil para ninguém, mas o teatro te dá essa base de interpretação. Para mim foi super importante. Eu comecei fazendo teatro mesmo. Que bacana. A gente percebe isso até vendo os seus trabalhos antigos, né, na televisão, os trabalhos mais importantes, se a gente pode chamar assim. Eu acho que trabalho, todos eles são importantes, mas tem alguns que marcam tanto para você como ator, como para o público também, né? Referências. Poxa, é o cara que trabalhou na Fina Estampa, é o cara que trabalhou na Dona Xepa, é a pessoa que tem referências em função dos personagens que você criou. E como você falou, esse teu exemplo da primeira novela, que era uma participação pequena, e que aí a tua presença, a tua habilidade como ator fez com que aquele personagem crescesse e você pudesse desenvolvê-lo até o final da novela. Isso é muito bacana. Como é que foi? Você, então, primeiro foi para Bandeirantes, né, fazer essa novela. Depois disso, você disse, emendou um trabalho no outro, sempre na Band, ou você foi já para outra emissora? Como é que foi? Não, eu entrei para fazer essa participação, acabei ficando até o final da novela. Depois eu fiz uma outra participação, mas aí era uma coisa pequena, eu acho que foi uma ou 2 semanas, numa novela na Band, que agora eu não me recordo o nome. Era uma novela de época, Algemas do Ódio, se não era isso, mas foi uma coisa bem pequena. Logo depois fui chamado pelo Edgar Miranda para fazer a novela, uma participação também, que era um pastor, que entrava nos capítulos finais da Prova de Amor, que era uma primeira novela da Record, essa retomada da Record. E aí fiz essa participação lá com eles, fiz esse pastor nos últimos capítulos. E depois fui chamado pela Glória Pérez para fazer a minissérie da Amazônia, de Galvez a Chico Mendes, que eu fazia o Elson Martins, que era um jornalista que viveu todo aquele momento ali dos seringueiros e tal. E ele estava nas gravações, então era uma coisa louca, você fazer um personagem que realmente existiu e ele acompanhando as gravações. Então eu fazia uma cena e ia perguntar para ele, Elcio, como é que ficou? Ou antes da cena a gente conversava. Foi um trabalho bacana, assim. E de lá, aí eu fiquei na Globo direto. Aí eu fui Duas Caras, Caminho das Índias, Fina Estampa. Quantos anos de Globo, Alexandre? Assim, é de 2007, que foi a Amazônia. E aí, logo em 2007, eu acho que já entrei em Duas Caras. Aí, em 2007, 2008, Duas Caras. Depois,
2009, 2010, Caminho das Índias, e 2012, Fina Estampa. Então, de 2007 a 2012. 2012. Assim. E você acha que então... porque muita gente fala que estar na Globo, a experiência da Rede Globo, como ator, isso faz com que você suba um degrau na sua profissão. Você acha que esse comentário poderia ser verídico? É uma coisa que se retrata mesmo? Você conseguiu notar uma diferença no tratamento que as pessoas tinham com você depois de estar na Rede Globo? Valorizou o teu passe? Vamos dizer assim. Eu acho que dá uma valorizada. A Rede Globo é muito grande, né, cara? A visibilidade, qualquer coisa que você faça, mesmo pequena na TV Globo, parece que o mundo inteiro viu. Porque é um feedback do retorno das pessoas é imediato e é muita gente, assim. Entendi. Eu sei que quando a gente começou a gravar Duas Caras, que eu fazia, era um núcleo de mecânicos, que era parecido, mas era, de novo, um mecânico. Fina Estampa também era mecânico. Só que em Duas Caras eram 4 mecânicos que viraram gogo boys. Os caras pousaram para um calendário pelado. Então era um sucesso absurdo. Que bacana. Na época eu estava sem carro, ia para o Projac de ônibus. E eu cheguei um dia no Projac e falei, cara, não tem condições mais de eu vir de ônibus, porque o assédio no ônibus é absurdo. E aí eles conseguiram um carro para mim, e aí deu tudo certo. Que legal isso. Eu senti isso nas pessoas que eu entrevistei, o fantástico Marcelo Antoni, o Juan Alba. Todas as pessoas disseram que, na verdade, passar mesmo pela Globo é algo transformador, não só no sentido de que você, então, aí começa a encarar a profissão com uma grandeza técnica operacional maior, mas também no reconhecimento do público. Então, é válida mesmo essa afirmação de que te dá realmente uma outra categoria como profissional passar pela Rede Globo. Para mim, assim, para gente como ator, é um trabalho como outro qualquer, né? Mas a visibilidade realmente te coloca num lugar mais acima, né? Assim, porque chega a mais pessoas, né? É um trabalho mais visto. Então, você acaba indo para um outro trabalho, as pessoas lembram que você fez alguma coisa na Globo, esse é aquele cara que fez... Então, a coisa vai andando nesse sentido. Uma vez eu fui parado pela polícia, o cara me pediu os documentos, eu entreguei os documentos, aí acho que tinha alguma coisa errada, IPVA atrasado, aí ele, não sei o que, eu falei, não, vou pagar isso porque eu sou ator. Ele, você é ator? Você faz que novela? Eu ainda não fazia novela, eu falei, cara, eu não faço novela, eu sou ator de teatro. Então você não é ator coisa nenhuma, sabe? Aí depois eu fui pra Globo, eu falei, se aquele policial me para agora, entendeu? Agora pode me parar, né? Eu imagino que seja bem isso mesmo. O grande público mesmo até nem tem tanto acesso ao teatro, né, Alexandre? E a televisão é mais democrática nesse sentido, é mais abrangente. Então, eu já ouvi muito isso, inclusive histórias, por exemplo, de pessoas famosas que sofreram um assalto. Acho que até o Pelé ele comenta isso em alguma reportagem, que ele foi reconhecido e o ladrão falou, não vou roubar porque você é um cara que defende o nome do nosso país no futebol, não sei o quê. Então, eu acho que realmente a televisão ela dá uma projeção e transforma a pessoa, né, o ser humano, em alguém diferenciado dentro da sociedade. O que o que dá para entender, porque você aí está brincando e está lidando, não é nem brincando, a palavra errada, mas está lidando com o imaginário das pessoas, né, com aquilo que elas talvez projetem para si mesmo, como o que elas gostariam de ser. E a vida na televisão e nas novelas é sempre só glamour, sucesso. Né? Tudo perfeito, né? Ninguém tem problema. Mas e aí, Alexandre, me conta como é que foi, e em que época da tua vida que foi que você resolveu que você viria para Portugal? Você já estava casado com a Regina, é isso? Já estava fazendo algum trabalho, e aí o que aconteceu? Por que você achou melhor vir para Portugal? Então, cara, foi tudo um pouco meio rápido, assim. Eu estava fazendo uma novela no Brasil, na Record, eu estava fazendo A Terra Prometida, e eu fui assaltado ali no Maitá, no Rio de Janeiro, botaram uma arma na minha cabeça, e aí eu fiquei traumatizado, eu falei, cara, isso não é vida, Foi uma coisa meio... Não teve muita violência, mas eu sofri com aquilo, entendeu? Acordava à noite meio desesperado, suando frio, pensando num desfecho diferente. Eu fui deixar minha filha na casa da minha mãe, para ela deixar uma mochila em casa e voltar. E na hora parou uma moto, o cara já botou uma arma na minha cabeça, eu estava no carro esperando.
subiu a rua e depois voltou. Quando ele voltou, minha filha estava descendo. Então, imagina se ela vê essa cena, o desfecho poderia ser... Então, isso mexeu muito comigo. E a Regina tinha acabado de sair do jornal, e eu pensei, cara, vai acabar a novela, eu vou ficar um tempo sem trabalho, daqui a pouco eu volto, vamos dar um tempo, vamos um ano, sei lá, morar no Uruguai, que é aqui próximo. E aí a gente começou a ver a possibilidade de vir para Portugal, que estava começando aquele boom de todo mundo vir e tal. O Rui Vilhena foi uma das pessoas responsáveis, começou a botar muita pilha para a gente vir. Ah, que bacana. E aí a gente começou a se planejar e um ano depois a gente estava aqui, para ficar um ano. Tá. Em 2 meses aqui, o Hugo de Souza, a gente já conhecia, de amigos comuns, a gente foi tomar um café, falei que ele tinha acabado de chegar, que o meu projeto era um ano e tal, e aí ele me convidou para fazer Ouro Verde, que ele estava dirigindo. Fazer uma participação de uma semana, um pouco assim. Foi legal, foi na TVI. Na TVI, foi o meu primeiro trabalho aqui. E aí eu falei, opa, pode acontecer alguma coisa. E comecei a fazer publicidade para o mundo todo, porque aqui o mundo todo vem filmar aqui, porque a luz de Lisboa é maravilhosa. É única, né? E aí eu falei, não vou voltar mais, vou dar um tempo. E nesse meio período, minha filha ganhou uma bolsa para fazer 6 meses de faculdade aqui. Quando ela veio, também se apaixonou, não quer mais, trancou no Brasil e está morando agora em Viana do Castelo. Então a gente resolveu ficar por um período maior, assim. Eu não tenho data para voltar, não sei nem se eu vou voltar. Assim, se tiver um trabalho no Brasil, vou lá, faço, eu volto, mas minha base é aqui. Cascais, né, cara? Eu estou adorando isso aqui. Carioca chega em Cascais e se sente em casa. Verdade. Eu imagino, porque especialmente ali onde você mora, que no centrinho histórico daquela vila de pescadores, aquilo é maravilhoso. Eu sou encantado com Cascais também. Na oportunidade que eu tive de poder também desenvolver um trabalho lá, conheci gente maravilhosa e gente de bem com a vida, porque Cascais traduz isso, né? Primeiro, uma coisa que Portugal tem muito típico, que eu amei também, eu vi que você veio para cá em 2016, mais ou menos, né? 17, cheguei em abril de 2017. Então eu vim antes de você, porque eu cheguei em janeiro de 2017 e logo percebi que em Portugal tem uma coisa bacana, que é uma simplicidade que deixa todo mundo mais ou menos igual. Né, você vê na rua andando a pé, o cara pode ser banqueiro, o cara pode ser um grande empresário, simples, uma pessoa que trabalha como garçom, quer dizer, mais ou menos eu sentia essa tranquilidade, essa serenidade das pessoas em não precisar ostentar. Né? Primeiro, não precisa andar de carro blindado, que é uma característica do Rio e que nem é privilégio dos ricos, é uma necessidade de uma classe média aí super oprimida, né? Pelos bandidos, pela política. Então, aqui a gente vê que há uma certa tranquilidade. Isso me chamou muita atenção. Acredito que Cascais tenha também me chamado a atenção e te conquistado por isso, né? Não, com certeza. Andar de vidro aberto aqui é normal. Assim. No Rio de Janeiro era impossível. É ar-condicionado. Se não tiver blindado, está correndo risco, entendeu? É muito, muito louco. Aqui, lógico, existe uma desigualdade, como em qualquer lugar do mundo. Mas é isso que você falou. A desigualdade parece ser menor. Né? A mesma pessoa que é mais humilde, ela tem condições de comprar a mesma coisa, comer no mesmo restaurante, do que uma pessoa que tem mais dinheiro. Né? Ela é menos ostensiva, né, Alexandre? Ela não é tão evidente como no Brasil, que é um abismo muito grande. Né? O acesso às coisas é meio que para todo mundo, né? É verdade. Todo mundo pode, de alguma forma. É verdade, é verdade. E aí você se instalou lá em Cascais, que é uma delícia, e aí você fez esse trabalho do Ouro Verde e depois também parece que continuou, foi trabalhar na Record, aqui Record Europa, né? Sim. Fui fazer Jesus, uma participação na primeira fase, que eram 7 capítulos. A gente gravou em Marrocos, porque eles estão vindo gravar muito aqui, muito agora com a pandemia não, mas já vieram outras 2 vezes. E eles procuram os atores que estão aqui em Portugal, porque fica mais em conta para eles, então está próximo, né? E para fazer alguns capítulos, então isso funcionou, foi bem bacana. Eu não conhecia o Marrocos e valeu a pena. E tem muito ator aqui, né, Alexandre? Muito brasileiro que veio se... Eu tenho visto isso aqui, muitos grandes atores, bons atores, que vieram se instalar aqui fugindo desse mesmo problema que eu, você e quase todos os brasileiros fogem, que é a insegurança, né? A insegurança no Brasil, no Rio de Janeiro, então, assim, sempre me incomodou, mas sabe, é uma coisa com o outro, quando é com você, você sente mais.
E assim, a loucura do Rio, do Brasil, é você banalizar a violência, achar que isso é normal. O cara tomar um tiro ali na esquina, é normal, ele deu um mole. Não, não é normal. Né? E você só tem essa consciência quando você vê de fora. E aí você chega aqui e fala, cara, aquilo que eu vivi ali é uma loucura, o normal é isso aqui, a pessoa ter o direito de ir e vir, sair a hora que quiser, puxar um celular à noite, pegar um Uber, qualquer coisa, sabe? E ninguém vai te incomodar. Acontece? Pode acontecer? Pode, é uma cidade grande, né? Tem gente do mundo todo, mas não é o normal, é fora do normal. Exatamente, exatamente. Você usou, acho que a expressão mais correta do que hoje acontece no Brasil, é a banalização da morte, da violência. A gente não pode deixar que isso aconteça, porque quando você banaliza, você está, de uma certa forma, sendo conivente com aquilo. Pois é. Né? Não pode, ela tem que chocar, ela tem que ser um drama mesmo, para que as pessoas possam começar a combater isso de uma maneira eficaz, né, Alexandre? Porque, assim, eu acredito muito que a política ela não pode ser exercida de cima para baixo, ela precisa ser exercida de baixo para cima. A minha crença é que a política comece com o povo mesmo, o povo exigindo e fazendo com que os políticos trabalhem, porque afinal de contas nós é que colocamos ele lá. Então, pode ser até uma visão romântica, errada, mas eu acredito que essa seja a maneira eficaz, né? Eu acho, o que eu entendo assim, os políticos que lá estão nada mais são do que o reflexo do povo. Então você não pode cobrar que o político não seja corrupto quanto o cidadão é corrupto. Porque ele só não está roubando lá em cima porque ele não teve oportunidade. Porque se um dia ele chegar lá, um deputado, um senador, um vereador, um presidente, ele vai roubar igual, ele vai dar um jeitinho. Então essa cultura do Brasil é que incomoda. E com a gente se afastando, a gente tem uma visão um pouco melhor, assim, do que lá dentro, do que está naquela confusão e fazendo parte daquela corrupção. Né? Porque é sempre um jeitinho, é dar um dinheiro para o guarda, é não sei o quê, querer tirar vantagem. Infelizmente, é o brasileiro, né? Pois é, eu acho que isso é um sistema que a gente, e eu acho, inclusive não acho nada por acaso que muitos brasileiros estejam saindo, principalmente os mais jovens, Alexandre, eu tenho visto um movimento, muito deles vindo para cá em Portugal, e tomando consciência de como é que viver numa sociedade um pouco mais justa, porque claro que Portugal também tem seus problemas, tem corrupção, tem criminalidade, sim, mas numa escala infinitamente menor. E quando essas pessoas chegam aqui, a minha esperança de verdade é que principalmente os jovens que vão voltar, porque eu não tenho intenção de voltar mais a morar no Brasil, como você também manifestou que não tenha, a não ser que algo excepcional aconteça, um trabalho, alguma coisa. Mas esses jovens que vêm para cá, como o meu filho tem 26 anos e veio para cá também com a esposa, está trabalhando, está morando aqui. O que eu sempre peço para ele é observa a maneira como se vive aqui, porque quando você voltar para o nosso país de origem, tenta buscar isso, viver isso, exemplificar isso, para que talvez daqui uma geração ou duas você comece a realmente melhorar, porque se você não puser em prática alguma coisa que você viu que funciona, não muda. Porque o brasileiro está muito descrente, né, Alexandre? Ele acha que no Brasil não tem mais jeito. Tem jeito, sim, claro que tem jeito. Eu acho que a longo prazo, bem longo prazo, pode ser que tenha jeito. Eu acho que é um pouco isso que você falou. Os jovens que estão vindo, aprender essa cultura diferente, lógico que você não vai implementar isso no Brasil, mas é levar um pouco para lá e mostrar que funciona. Se você respeitar o outro, tem para todo mundo, sabe? Tentar uma coisa mais igual, do respeito ao próximo. Isso falta ao Brasil. É pensar muito no próprio umbigo. Esse é um grande problema. Exatamente. Eu penso assim também e acho que a gente pode melhorar, como você falou, quando a gente leva isso e aí tenta impactar, nem que seja naquele mundo que a gente vive, porque aquilo vai se multiplicando, né, Alexandre? E eu acho que a gente ensina muito mais, pelo menos eu acredito isso, na própria educação dos filhos, a gente ensina muito mais com atitude do que com discurso, com palavras. Né? Porque palavras são muito fáceis, principalmente nós que temos algum tipo de habilidade para a comunicação social, para falar em público, a gente sabe dominar um pouco os assuntos e falar de uma maneira até atraente.
mas se esse discurso não tiver em harmonia com as suas atitudes... Verdade. Vai tudo por água abaixo. Tudo por água vale. abaixo. Falar é fácil, né? O fazer não é tão fácil assim. Exatamente. Mas eu acho que caminhamos. Eu vejo que exemplos como, por exemplo, o seu, e eu faço questão isso de mostrar no meu canal esse lado humano das pessoas que são, de uma certa forma, referência dentro da televisão ou dentro do teatro, seja por um trabalho importante que tenha feito, seja pelo conjunto de toda uma carreira, são pessoas que inspiram as outras. Então, quando eu consigo trazer e a pessoa consegue falar do seu dia a dia, da sua vida comum, a pessoa olha e diz assim, poxa, se esse cara que é famoso, fez um trabalho bacana, tem uma carreira bonita, consegue, eu também consigo, porque é um cara como eu. Então, eu acho que isso é mais bacana. Por isso que eu sempre peço, na primeira pergunta, para dizer quem é a pessoa. Porque é verdade, porque a gente tem uma visão nossa que é muito mais real, né, Alexandre? Você é o cara que sabe, se conhece, né? É o cara do dia a dia, né? Me conheço desde que eu nasci, né? No mínimo, né? Pelo menos eu acho. E aí me fala uma coisa, atualmente, o que você está fazendo? Tem algum trabalho seu que está em andamento na televisão, alguma novela, ou algum teatro, alguma coisa? Sim, assim, lá no Brasil, voltou a Fina Estampa, está reprisando, está um sucesso absurdo. Ouro Verde está passando na Band lá, está acabando. Eu acho que entraram as minhas cenas agora, que eu entrei na reta final. Me mandaram mensagem ontem, eu acho que eu te vi aqui na novela, uma amiga lá do Brasil. Eu falei, eu fiz, deve estar passando. E vai voltar a Floribela, que eu fiquei sabendo, a Úrsula Corona que postou que ia voltar, eu nem estava sabendo, fiquei sabendo. Poxa, e, assim, que bacana. Hoje em dia, com essa coisa da pandemia, tem voltado muitos trabalhos que a gente já fez, né, para vários atores. Isso é bom, assim, porque dá para relembrar, e você é lembrado, né? Aqui eu estou fazendo, eu estou aqui há 3 anos, já fiz 3 novelas aqui. Bacana. Uma média boa. 3 aqui na TVI, mais Jesus, que ainda foi gravar. E publicidade, que é uma que eu já fazia no Brasil muito e aqui também. Né? Só que, como eu disse no início, que eu sou meio inquieto, eu não consigo ficar esperando as coisas acontecerem. Então, eu preciso estar sempre fazendo alguma coisa. Tanto é que a gente já fez o bloco, a gente tem o Sardinha Imperial, já tinha criado o Boatolo lá em Lisboa. Eu ia perguntar agora sobre o bloco. Como é que foi essa experiência aqui em Cascais? Cara, eu vim premeditado a ter um bloco do Brasil. Eu sempre fui envolvido com carnaval, adoro ir para a avenida, adoro os blocos de rua no Rio. E eu vim premeditado. E conheci o Léo Mesquita, que era do Empolgas 9, que também já estava aqui. E aí vamos fazer um bloco, a gente criou o Boatolo. E foi um sucesso em Lisboa. Explica um pouquinho, porque o meu maior público está no Brasil. Bué é uma expressão bem portuguesa. Bué muito, e é uma homenagem ao boi tolo. E aí criaram o Bué Tolo. Que bacana isso! Entendeu? E aí a gente fez o Bué. E aí, como eu vim morar em Cascais no ano seguinte, eu falei, cara, até fiz mais um ano do Bué com ele, eu falei, não dá, esse ano eu tenho que ter um bloco aqui. E, assim, comecei a catar, ver quem é que pode, quem é que não pode, quem é que não pode. Daqui a pouco apareceu o André, que era um mestre de bateria lá do Brasil, e a Úrsula, que cantava no Mulheres de Chico. A gente se reuniu e ele já trouxe instrumentos, e aí isso nasceu o Sardinha Imperial, junto com a Fernanda lá do Na Medida, que fazia a produção com a gente. Então, a gente está tocando. Aí a gente ia começar a fazer oficinas agora no meio do ano, mas com a pandemia parou. Mas eu acredito que agora em outubro a gente retome esse projeto. O nome é genial, Sardinha Imperial. E foi muito gostoso. Fizemos aqui na praça, cara. Foi ótimo. Não, eu vi os vídeos. Eu vi a repercussão, não pude estar, mas você pode ter certeza que ano que vem eu estou lá, porque eu, como bom brasileiro, adoro o carnaval, e eu vi muito comentário bacana sobre o Sardinha Imperial, e eu acho que e me fala uma coisa, a Regina também faz parte disso? Ela também... A Regina ajuda, de alguma forma, na parte da divulgação e tal, junto com a Fernanda, elas tentam manter uma divulgação para poder... a gente divulgar e chamar as pessoas para o bloco. Dê parabéns a ela, porque realmente eu ouvi de muitos lugares, das fontes, e repercutiu bem isso. Eu acho que é importante, né, Alexandre, porque a gente traz, além da nossa contribuição profissional, como brasileiro, cultural,
para Portugal, porque nós temos também, além de muito a aprender aqui com os portugueses, muito a ensinar também. Eu tenho visto que é uma troca cultural muito intensa e muito benéfica, mas também uma coisa que eu acho que a gente contribui bastante é com a nossa alegria, né? E o Carnaval é a expressão máxima da alegria do brasileiro. A grande diferença é que o Carnaval aqui é no frio, né? Então tá todo as fantasias é só a cabeça, o resto é tudo coberto. Mas a alegria é a mesma. Alegria é lá em cima, total, diversão. Eu adoro o Carnaval, me divirto muito, gosto de participar, gosto de estar... E, assim, é um prazer sempre estar fazendo, estar participando, estar curtindo o Carnaval. Aqui ou lá. E, assim, cada vez mais, né? Aqui está crescendo muito o Carnaval. Em Lisboa já tem não sei lá quantos blocos. A gente criou uma liga em Lisboa, eram 5 blocos. Agora a liga já está enorme, porque já tem um monte de gente. É bloco de tudo quanto é lado. É verdade. É um pouco disso, a quantidade de brasileiros aqui, né? É um bloco seguro, né? Não tem ninguém batendo sua carteira, roubando seu celular. É tudo paz, tudo tranquilo, só diversão. Esse eu acho que é o ponto mais importante do que está acontecendo aqui em Lisboa, com essa simbiose, né? Com essa mistura aí do Brasil com Portugal, que nunca esteve tão evidente. Porque eu já venho... A primeira vez que estive em Portugal foi nos anos 80, 86, e eu não via tanta integração cultural como eu estou vendo nesses últimos 5 anos, né? É uma coisa absurda. Não só eu acho que muito se deve também ao tipo de brasileiro que tem vindo para cá agora, né? Antigamente, os brasileiros que vinham para cá, eles vinham de uma forma muito temporária e refugiados de uma recessão de emprego, de uma recessão econômica. Agora eu vejo muitos motivos políticos, muitos motivos de segurança, e que traz uma outra gama de brasileiros que vêm para cá em busca de talvez se estabelecer de uma forma mais definitiva. Então traz também aí inserido muito da cultura do dia a dia do brasileiro. A gente não está aqui passando férias, né, Alexandre? A gente está aqui para trabalhar, se desenvolver. E aprender com eles, né? E trazer um pouco da cultura para cá. Assim, a gente não pode chegar aqui e se impor, fazer com que isso aqui seja um pedaço do Brasil. Não é. A gente está na casa dos outros. E você na casa dos outros tem que respeitar as regras dos outros, do dono da casa. É o mínimo, né? E eu acho que é isso. Esses brasileiros, de um tempo para cá, esses brasileiros estão vindo, eu acho que já vem um pouco com essa consciência de respeitar, de entender que está na casa dos outros, fugindo um pouco da loucura do Brasil. Então a gente já vem um pouco com a cabeça aberta de, cara, aquilo lá não funciona, isso aqui é que funciona, vamos viver cumprindo as regras, entendeu? Exatamente. É o que um pouco que eu vejo aqui, assim, dos meus amigos, do meu núcleo de amizade. Eu acho muito importante que a gente tenha essa consciência, desculpa, de que nós também temos uma responsabilidade grande de representar uma cultura, né? Cada brasileiro que vem para cá tem a responsabilidade de trazer inserido na sua vontade a vontade de também mostrar um pouco da imagem de um Brasil que nós conhecemos, porque o que as pessoas conhecem do Brasil é aquilo que a mídia brasileira mostra. E a gente sabe que a mídia não é sempre muito justa com o lado bom e humano do Brasil, né? O Brasil não é só insegurança, não é só criminalidade, não é só incêndio na Amazônia. Eu cheguei aqui, era muito moda falar que vocês aí tocam fogo na floresta. Poxa, não é assim, né? Um grupo pequeno de pessoas que fazem coisas erradas não podem representar uma nação. Então, cabe a nós, como brasileiro, também mostrar que, sim, nós temos um lado extremamente humano, extremamente solidário um com os outros no Brasil. Nós nos importamos, né? Nós não somos pessoas que vivem só a própria vida, não. A gente está sempre inserido num contexto de buscar ajudar uma comunidade, ajudar algum movimento, né? E você encontrou isso aqui, Alexandre? Você acha que aqui o brasileiro ele se agrega para produzir essa mesma forma de viver que a gente tem no Brasil? Ou você acha que o brasileiro vem aqui, cada um por si? Como é que você vê isso aqui? Assim, eu acho que, como tem muito brasileiro, eu fico até espantado. Cascais só vejo falar português do Brasil, assim, é basicamente isso. Agora, nas férias menos, que tem gente do mundo todo, mas normalmente é muito brasileiro. Os meus amigos aqui, 99% são brasileiros.
Então, querendo ou não, a gente acaba formando esses pequenos guetos e vivendo como um pouco no Brasil, mas quando está só a gente. Quando está inserido na sociedade, no dia a dia, você tem que dançar conforme a música. Mas eu percebo, quando eu estou com os meus amigos, é quase como se eu estivesse no Baixo Gávea, tomando uma cerveja com os amigos, é em casa, Baixo Leblon, não sei o quê. A gente traz um pouco dessa cultura. Churrasco, eles não estão muito acostumados. O lance deles é mais sardinha ali na brasa, entendeu? Eu vejo aqui a minha vizinha. Quando eu cheguei aqui, eu falei, eu vou botar uma churrasqueirinha aqui. E eu falei, será que pode? No dia seguinte, a vizinha já tinha colocado uma elétrica. Eu falei, pode. Só que o dela é de peixe, sardinha. Né? De sardinha. E você assa a sua carninha lá no seu terraço? De vez em quando vai. Não, é bacana. Eu notei isso também. Eu acho que a gente tem uma certa necessidade, às vezes, de replicar um pouco aqui, talvez até como saudade do nosso cotidiano, né? Era isso que eu ia falar, é um pouco da saudade, né? Da vida que você levava no Brasil, e você tenta trazer um pouco para cá. O que eu acho que tem que ter um discernimento, não dá para implementar exatamente o que você vivia lá, não. Mas trazer um pouquinho é bom, né? Para acalentar o coração. E dar um temperinho gostoso, né, na vida da gente. E me fala uma coisa, você tem projetos que você está desenvolvendo no momento para a área onde você atua mesmo, que é a arte, que é teatro? Você tem algum projeto de curto prazo? Porque essa pandemia, a gente sabe que paralisou tudo, né, Alexandre? Mesmo eu vejo as próprias gravações das novelas, agora algumas estão voltando com adaptações, mas você tem já projetos que vão imediatamente acontecer? Então, assim, quando começou a pandemia, eu tinha acabado de fazer a novela do Rui Vilhena, na Corda Bamba. E aí eu voltei a fazer publicidade, veio a pandemia e parou tudo. E eu fiquei enlouquecido nos primeiro mês da pandemia, porque como eu sou muito ativo, eu gosto de estar sempre criando, me deu um bloqueio total. Eu não conseguia parar para ler 2 páginas no livro, eu não conseguia assistir um filme direito, fiquei muito perturbado com tudo aquilo que estava acontecendo. E assim, eu sempre quis tocar violão, e uma amiga minha tinha um violão, e eu comentando com ela, falei, cara, estou com bloqueio, não consigo, estou agoniado, estou uma angústia danada. Aí eu falei, queria tocar violão, ela falou, estou com um violão aqui, me emprestou o violão, foi o que me salvou na pandemia. Aprendi a tocar violão, não toco lá grandes coisas, mas toco alguma coisa, e minha cabeça começou a abrir. E nisso também eu comecei a trabalhar com imóveis. Eu estou trabalhando na Comprar Casa, que é uma coisa que tinha muito brasileiro vindo, não sei o quê, sempre me chamavam e eu falava não. E de um tempo para cá eu falei, vamos nessa, porque é mais uma coisa que a gente pode trabalhar e tal. Claro. Durante a pandemia, você conseguiu também trabalhar com imóveis? Mais ou menos, mas mais pelo telefone, uma coisa mais virtual, mas era uma coisa que ocupava um pouco a minha cabeça. E agora eu estou montando já uma equipe na imobiliária, a coisa está andando. Que bacana, entendeu? Ou seja, já foi mais ou menos como um retorno, porque você me disse que seu pai lá tinha uma imobiliária. Que bacana, você vê que talvez tenha sido algo que você buscou até dentro de você, de alguma experiência que você registrou como positiva, né? Pode ser. Bacana. Naquele período de o que eu vou fazer, e a coisa acaba vindo, né? Que bacana. E você está gostando? Está gostando? Está sendo legal, é uma experiência bacana. É um universo diferente do que eu trabalho, mas é uma coisa que não é tão longe da minha vida, porque meu pai sempre teve imobiliária, vivia com isso, né? Lá, sempre vendo como é que funcionava, trabalhei na imobiliária do meu pai, e agora aqui, junto com a Tatiana, a gente tô lá com esse projeto, vamos começar a montar uma equipe agora em setembro, outubro, para começar a expandir esse negócio. Que bacana, olha, então entre os seus projetos eu achei que você ia falar só mais de teatro e TV, não, por enquanto uma equipe. Por enquanto está muito parado assim aqui. Eu estou fazendo publicidade, já fiz um comercial agora depois da pandemia. Publicidade tem voltado, mas novela e tal, teatro. Tem uma companhia aqui que eu participo de teatro, que é Immersive Game. Eles fazem um team building. Eu não sei se é assim.
né? Isso mesmo. Isso, e é muito bacana. E eu faço um Vanderlei, um taxista do Algarve, que ele é todo fanfarrão. E eu adoro fazer. Esse projeto parou também. Isso era uma coisa que a gente faz Ah, muito, muito no final do ano, a gente faz bastante para as uhum. empresas. É corporativo, né? Que É, eu ia dizer exatamente isso. é. Que é o team building, que é exatamente que é um Exato. teatro voltado mais para Para o corporativo, para negócio. motivacional. É. Que bacana isso, Alexandre. Esse Mas você projeto é acha bem que legal. isso também volta agora, passando um Eu pouco acho que essa. volta para o final do ano, assim. Porque eu adoro fazer o Vanderlei lá. Porque ele é Como muito é que é o Vanderlei? fanfarrão. Ele é português, Não, ele é brasileiro, mas ele é do brasileiro. Algarve, ele é de Quarteira. Ele tem um táxi, ele é todo malandrão. E Que bacana. é sempre um mistério, e as pessoas têm que desenvolver esse mistério. E tem os espiões que estão espalhados, informadores, que eles chamam. Aham. E aí o Vanderlei é um dos informadores, então vem os grupos, é muito interativo, assim, é muito Que legal, e é aquela bacana. coisa do teatro. Você falou, o Aham. cara está ali na frente, e ele vai te interromper, e você improvisa muito. Então é um exercício muito bom, eu gosto de fazer. Mas agora está O teatro parado. é a arte do improviso, né? Porque você, claro, tem seu texto decorado, mas a reação e a própria interpretação do teu colega pode te dar uma oportunidade Exato. de improviso, porque a pessoa pode até esquecer o texto. E aí, como é que faz, né? Você tem que emendar, você tem que falar. E assim, tudo que está acontecendo ao redor está acontecendo, né? Não tem como. Não, caiu uma coisa aqui, o negócio caiu uma coisa aqui. É verdade. Eu Né? lembro, nos anos 80, sempre fui muito fã de teatro, sempre. Eu fiz curso de teatro, eu só não enveredei aí por essa área também, porque eu fui um pouco desestimulado pela família dizendo, pô, mas ator de teatro não ganha dinheiro, teatro não dá, não enche barriga, não paga a conta. Eu acabei ficando com um pouco de medo, mas sempre fui muito envolvido. Eu tenho uma irmã que é escritora, que é atriz também, então a gente sempre teve um envolvimento grande. E eu lembro que eu ia ver uma peça que na época com a Vicky Militello, a Zélia Martins, grandes atrizes, e chamava Como Agitar Seu Apartamento, nos anos 80 em São Paulo, no Teatro Ah, Medialice. E ela contava uma piada que tinha noite que funcionava muito bem, porque eu acabei indo assim sempre, eu voltava sempre no teatro, fiquei amigo deles, e era incrível você ver como a plateia reage diferente noite para noite, né? é Incrível muito isso. louco isso. Cada plateia é um novo espetáculo que você está fazendo. Cada dia é uma coisa nova. Essa é uma coisa, a diferença do teatro, né? Você tem que todo dia contar aquela história, mas aquela história nem sempre é contada igual, né? É assimilada igual, né? Até porque o seu próprio estado de espírito está diferente naquele dia, né? E a novela, eu acho que ela tem que ter uma continuidade, porque você está contando uma história, às vezes, que precisa ter começo, meio e fim, e não É, necessariamente no mesmo dia, né? É um período mais longo. Que coisa é, boa. Olha, é. Alexandre, então, de verdade, eu queria agradecer o seu tempo, agradecer a tua paciência, agradecer isso tudo que você dividiu com a gente. Eu tenho certeza que são histórias inspiradoras. Muita gente vai ouvir, começar a pensar duas vezes, até no sentido de vou atrás do que eu quero, não tem problema mudar de país, começar de novo, nada disso desmerece a gente, pelo contrário, acho que só nos faz maiores e mais fortalecidos. Então, quero te dar os parabéns pela tua carreira, pelo teu trabalho, por tudo que você já trouxe de valores bons brasileiros para Portugal, e que nos representa muito bem. Parabéns, obrigado. E dizer que o canal está sempre à disposição, sempre que você quiser divulgar algum tipo de trabalho, contar para a gente uma novidade, seja em qualquer área, seja na imobiliária, seja nas artes, a gente está aqui à tua disposição, porque eu, além de ser uma pessoa que tive a oportunidade de conhecê-lo para um pouco além da sua arte, né, no dia a dia, eu também sou fã do teu trabalho e acho que você é um cara que soube conduzir uma carreira muito produtiva e muito bonita. Parabéns. Obrigado, Marcos. Prazer estar falando aqui com você, contar um pouco da minha história. E assim, é isso que você falou. Todo mundo pode, né? Basta você se planejar, correr atrás dos seus objetivos, que eu acho que é isso. Eu sempre quis sair do país, assim, quando eu era jovem.
e tive filho muito novo. A Marina nasceu, eu tinha 22 anos. E era uma coisa que eu tinha esquecido. Falei, não dá mais, não vou mais ter essa experiência de morar fora, fazer um intercâmbio e tal. E depois, 20 anos depois, com 43 anos, eu acabei vindo morar aqui. E estou super feliz. Minha filha veio também. Então, assim, se não é naquele momento, um dia acontece. Mas, sabe, vai plantando que um dia você colhe. Esse é o objetivo, né? De todo mundo buscar felicidade. E eu estou muito feliz aqui em Portugal. Espero continuar assim, sei lá, eu não penso voltar para o Brasil, como eu já tinha dito. Ficar por aqui, que aqui é bom demais. Cascais me cativou de todos os jeitos. Não, eu sou apaixonado por Portugal e sou apaixonado por Cascais também, Cascais. E eu acho que é bem isso. Eu ia até te pedir para deixar uma mensagem, mas acho que o que você falou aí já é uma mensagem verdade, porque eu sempre peço para que as pessoas possam ter essa certeza de que, gente, a vida ela é como uma montanha-russa, mas se a gente conseguir valorizar mais os momentos em que a gente está lá em cima do que quando a gente está embaixo, a gente aproveita mais da vida, né, Alexandre? Verdade. Alguns momentos eu me pegava assim, aqui morando em Cascais, falei, não é possível, cara, que eu tô aqui, está tudo acontecendo tão bem, a minha vida está boa, já pensando, né, numa coisa negativa do que aconteceu no Brasil e tal. E aí eu parei para pensar, falei, cara, eu tenho que valorizar esse momento aqui, porque daqui a pouco a vida é assim, né? Eu posso estar lá embaixo, eu estou sofrendo aqui onde eu estou, aqui em cima, que eu estou curtindo. Vamos aproveitar, vamos à praia, vamos ser felizes, vamos trabalhar no que acontecer, vamos fazer projetos, vamos fazer novos amigos, vamos viver da melhor forma possível. Porque daqui a pouco ela tem os altos e baixos, e na hora do baixo você sofre, como qualquer pessoa. Mas na hora do alto, vamos aproveitar. Se dá o direito de ser feliz naquele momento. Eu acho que... E aí eu comecei a ser feliz quase que o tempo inteiro, entendeu? Porque aí você começa a se acostumar e aí mesmo os momentos ruins, você vai buscar alguma coisa de bom que ele tem lá. Exato. Eu ouvi uma vez uma coisa que eu achei bastante sábia, não vou saber te dizer agora exatamente aonde, mas eu li, talvez naquelas coisas de Clarice Lispector, né? Porque tudo é Clarice Lispector. Eu achei máximo. Qualquer pensamento é Clarice. Eu sei que esse não é, mas diz assim, que tudo aquilo que você exercita, você fica bom. Se você exercitar ser ruim, você vai ser o cara mais ruim do mundo. Se você exercitar ser bom, você... Então, aqui, isso que você está falando é exatamente isso. Vamos viver o momento, né? Porque a gente nunca sabe o amanhã e depois. O amanhã ainda não chegou, né? Exato. O que chegou é agora. O que temos é esse dia aqui, né? Vamos viver da melhor forma possível hoje, né? Amanhã, sabe lá o que vai acontecer, né? Exatamente. Que legal, Alexandre. Muito bacana. Muito obrigado. Tenho certeza que essa entrevista vai trazer e vai agregar bastante coisa para as pessoas, que esse é o meu maior objetivo. Eu fico feliz quando eu chego ao fim de uma entrevista e consigo perceber que a gente conseguiu deixar uma mensagem boa, positiva para as pessoas. E às vezes em momentos, né, a gente nunca sabe como essa entrevista vai encontrar a pessoa naquele momento, né? E que possa servir de inspiração e que as pessoas possam, inclusive, contar com isso. Esse vídeo vai ficar no canal. Sempre que você estiver triste, volta lá ver que você vai ter alegria. Isso é importante também. Olha, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela tua participação. Dá um beijo grande na Regina. Eu sou fã do trabalho dela também. Qualquer hora eu vou estar convidando ela para vir fazer uma entrevista comigo também. Porque sou fã do trabalho. Eu acho que a Regina também é uma profissional de uma grandeza ímpar. E o meu grande abraço e agradecimento a você, Alexandre. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Grande beijo e vamos a isso. Vamos lá. Valeu mesmo. Beijão. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.